amigos da TV Pensamentos Mágicos. É mais um prazer estar novamente com um programa que tem por objetivo educação que transforma. E hoje nós vamos falar com duas personalidades, um da TV e outro da escrita, um escritor e editor, Eduardo Arraia, e o nosso amigo Ney Marcondes, que é da TV, diretor de televisão. Essas duas personalidades vai nos abrilhantar esse programa de hoje, que vai nos deixar bastante felizes com o comentário de cada um em sua área, falando de um assunto tão importante que é a evolução da Turma dos Pensamentos Mágicos. Nós já sabemos que a Turma dos Pensamentos Mágicos, com a sua primeira obra, o livro As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, o episódio Quando Tudo Começou, trouxe a literatura, depois desenvolveu a música. O nosso amigo Ney Marcondes, que tem participações interessantes na televisão, é uma pessoa muito envolvida com a cultura, evidentemente, e eu vou convidá-lo agora, nesse momento, para bater um papo conosco e vamos falar sobre um assunto que ele agora está vivendo, que ele é pai, antes de tudo, duas filhas, uma de quase 2 anos, ainda bebê, né, Ney? E a outra garota tem 7 anos, se não me engano, não é isso, Ney? Isso aí. Como pai, né, e como diretor de TV, roteirista, então você tem aí agora As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, que você já leu, conhece, entendeu aí a necessidade de transformação através da educação por ética, por princípio, por consciência. E aí eu te pergunto, Ney, quando você leu o livro As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, esse primeiro livro da série, o que você percebeu, o que te chamou a atenção com relação a esse ensinamento na literatura das virtudes que tem a Turma dos Pensamentos Mágicos? Nós sabemos que são sete seres, né, que vieram lá da estrela, que é o mundo onde eles vivem, que é o reino das possibilidades. Eles vêm de lá. Que você percebeu nessa literatura? Eu gosto muito do título, né, o Pensamentos Mágicos, e também do Reino das Possibilidades. Acho esse nome encantador. E mais do que as 7 virtudes, eu gosto da possibilidade de se viver no mundo dos sonhos, de se ampliar a realidade, essa que a gente vê e toca e sente, saber que existem outras ou várias realidades coexistindo e dar força para elas. É uma coisa muito importante para as crianças, né? A gente nasce com essa visão ou com essa amplitude de visão, de reconhecer essas várias realidades, mas com o tempo a gente vai sendo encaixotado em apenas uma delas, né, que a mais concreta. E ali o livro, quando tem o sonho que não era sonho, era de verdade, ou era de verdade o sonho, aquilo, para mim, foi a parte central do enredo e é o mais importante, acreditar que existem outras realidades que são tão eficientes ou tão importantes quanto essa do concreto. Sim, verdade. E, Ney, e também, quando você percebe, lógico, quando você leu e percebeu essa faceta, né, que o personagem, o Felipe, que é o garoto ali que está passando por aquela dificuldade, ele sonha acordado, né? Ele está conversando ali, ninguém sabe se ele está acordado ou não,
chegam os pensamentos mágicos e ele está ali no impasse entre o medo e a coragem de enfrentar o medo, como é que seria isso, o que vai acontecer. E um dos personagens que nos chamam bastante a atenção é o ursinho de pelúcia, né? É o bichinho de pelúcia. Toda criança tem, eu acho que as suas filhas devem ter elegido algum herói, super-herói para elas, né? E no caso do Felipe, ele tinha lá o Tchan-Tchan, que é o ursinho. Essa relação desse personagem, desse ser oculto, mas real ali, está ali na mão dele. Essa conversa que a criança tem, ela é muito verdadeira, é muito séria, né? Porque cria uma verdade, uma realidade entre o lúdico, né? O mágico, com a realidade ali que ele está vivendo, que a criança está vivendo. Com a vivência com seus filhos, isso você percebe? Isso que acontece nas aventuras dos pensamentos mágicos, isso acontece ali com você, com as suas filhas? A de 7 anos tem um cavalinho de pelúcia que chama Pokémon, Pokémon porque ela andou num cavalo de verdade que chamava Pokémon e depois ela ganhou um cavalinho de pelúcia e adotou esse nome que é tão vivo quanto todos nós. Ela conversa, trata bem, dorme com ele, tem uma relação muito legal, muito rica, troca de roupa às vezes, conta histórias, ouve, é uma vida bem intensa ali que o Pokémon leva. Certo. E justamente no livro, o personagem central ali, o protagonista, o Felipe, ele tem esse ursinho, né? E ele ali interage com o ursinho, aí quando entra realmente a magia do sonho, né? Sonho, ou é realidade, aquilo aconteceu ou não. E ali realmente a gente percebe que há um encantamento. O que falta na criança hoje, que a gente tem observado, não que falta nela, ou que falta para que a criança receba dos pais e educadores, é justamente essa compreensão, vamos dizer, mais intensa, de que a criança precisa desse intercâmbio, da alegria da magia, esse encantamento da magia, mas também do realismo. Então, quer dizer, quando a gente observa na literatura, de um modo geral, que nós, autores, buscamos levar para a criança, através da literatura, justamente uma magia, uma coisa que possa encantá-la, ela possa ler e se deslumbrar com aquela história. Mas, poucas vezes, essa história leva ela a refletir sobre os valores da vida. Aquilo que possa chamar a atenção do ponto de vista ético, educativo, do ponto de vista moral. A Turma dos Pensamentos Mágicos traz ali, mostrando nesse primeiro livro, tratando de um assunto tão delicado que é o bullying. Você, como educador, como pai, e como alguém que escreve histórias, dirige esses roteiros, você, olhando isso, o que significa isso para a realidade hoje das crianças e dos pais? Como você interpreta essa literatura desse ponto de vista? Pergunta difícil. Eu vou devagar. Eu gosto muito de uma linha tibetana que uma vez eu li, que as crianças do 0 aos 7 anos têm que ser tratadas como um rei, né? Como
Ali tenho que muito questionar, tem que ajudar, tem que. Depois dos 7 aos 10 começa a fase do diálogo. E também eles brincam que dos 7 aos 10 é tratar como escravo, onde entra até a disciplina. Mas é que faça isso, faça aquilo, leva lá, busca, até adora ser missão de 7 aos 10, né? Faça depois dos diante, não tem o que, é só o diálogo, que o livro fala muito disso, de conversar com os pais. Nada que envolva castigo, nada que envolva o bater, então nem pensar. Por quê? Cada vez que a gente castiga, ou cada vez que a gente castiga física, ou como um castigo mesmo, de ficar num canto olhando para a parede, não adianta. Aquilo só vai fazer, não com que a criança goste menos dos pais, vai fazer com que ela goste menos dela, vai fazer com que ela diminua a sua autoestima. Sim. Então, é um trabalho que o seu primeiro ser imaginário lá vende, né? Que é ali é o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é a maneira de se educar, né? Não tem uma regra, né? A gente tem que tentar jogar com o amor e ver para onde isso vai parar. Certo. E também, aproveitando essa pergunta, e você, como é da televisão, a Turma dos Pensamentos Mágicos, ou seja, essa história e outras que virão. Outro dia, nós estivemos conversando com o Pipoca, com o Antônio Carlos Rebesco e o Dema, que é seu amigo, que são seus amigos. E nós falamos sobre esse aspecto que a televisão viveu um tempo atrás e que hoje não tem mais, ou tem muito pouco, nos programas, na TV, levando para a criança a oportunidade de aprender com esses valores, essas coisas que possam tocar profundamente os seus corações e elas terem a oportunidade de crescer de maneira sustentada em algo que chama-se educação, ética. Você não acha uma oportunidade de transformar, por exemplo, uma história como essa, ou baseada em situações vividas nessa história, em programas de TV? O que você pensa como isso, nessa situação? Eu tive metade do que eu sei, sempre eu terei aprendido com um irmão meu que já morreu, que também era diretor de televisão, dirigiu novelas, dirigiu Mulheres de Areia, a primeira versão da Tupi, que foi um fenômeno. E ele falava assim, quando você não sabe o que fazer na televisão, adapta um livro. É o melhor começo, é o melhor caminho, porque ali já tem um eixo, já tem um começo, meio e fim, já tem um direcionamento, porquê, já tem uma moral, já tem um enredo, já tem personagens, né? Agora, eu também aprendo muito com uma amiga, minha melhor amiga tem 96 anos, sua colega, e do Araia também, a Edi Lima, autora de A Vaca Voadora, sim. Fenômeno da literatura, né? Vendeu milhões de livros, é uma série de 7 livros, e ganhou o prêmio, Jabuti ganhou a PCA, ela e ainda os trabalhos, mesmo com 96 anos. E o lado educativo nela é completamente segundo plano. Aquilo está escondido, aquilo vem como exemplo, como o conflito dos personagens e as crianças vivendo aquelas histórias vão desenvolver as próprias
emoções, vão desenvolver seu lado ético ou moral, ou tantos valores quanto forem por aí necessários. Mas ela não pode nem ouvir falar a palavra educativo, por exemplo. As coisas são, as coisas acontecem, as coisas vão. E daí, isso seduz, isso seduz, isso seduz. E os valores, eles estão lá. Quem analisar vai encontrar valores, mas ela não coloca como o primeiro plano a educação. Ela coloca como um primeiro plano a aventura, a experiência, a intensidade dos sentimentos. E aí a educação se assenta, e se assenta de uma maneira muito forte. Meu trabalho foi trabalhar no telecurso segundo grau, que eram aulas, eu era roteirista do telecurso segundo grau, há 1000 anos no milênio passado. E ali aprendi que a gente tem que entreter, educar e informar. E isso, quanto mais misturado e você não souber o que que está em primeiro plano, melhor. O informar é passar uma ideia e que alguém recebe. O entreter é seduzir. E o educar é você esperar uma transformação. É acreditar que aquilo que você está fazendo vai transformar alguém. Ela vai, depois de acompanhar aquele livro ou aquele programa de televisão, ela vai saber fazer uma nova atividade ou fazer uma nova conexão, se transformar. E é aquela história, nós somos seres humanos e acho que o que nos caracteriza é nos transformamos, não somos como os castores que são muito hábeis, mas construí-los né? Isso mesmo, Ney. Só para concluir esse raciocínio, na TV, como eu te falei, nós tivemos, sempre comentamos sobre isso, lembramos sobre isso, tivemos diversos tipos de programa na televisão. Então, voltando para a TV, uma coisa que eu esqueci, desculpa. O espaço da TV diminuiu muito, por quê? Porque hoje tem muito a TV aberta, não sei fazer propaganda nos programas infantis. Daí, ninguém passou a investir em programa infantil. Então, uma coisa que aparentemente também é positiva, é estranho, o Discovery Kids é um canal legal, mas tem propaganda sem fim. Na TV a cabo isso é liberado, na TV aberta não é liberado. Então, foi diminuindo o espaço da televisão, porque não pode ter anunciante, a televisão é um veículo inicial, ela foi reduzindo sua programação infantil. Cone disse no Roda Viva, semana passada, segunda-feira passada, que isso acaba com o futuro telespectador, que como a TV não investe na programação infantil, ela não vai semeando o seu telespectador. Ela não vai criando o hábito da criança assistir aquele canal. Hoje, só que isso, querendo ou não, é a cura do SBT, que tem uma programação infantil. Então, seria muito oportuno nós termos um programa voltado para a criança usando os princípios da Turma dos Pensamentos Mágicos. Ou seja, a Turma dos Pensamentos Mágicos trazendo aventura, magia dentro dessa aventura, mas, sobretudo, mostrando as principais virtudes dentro dessa aventura, envolvendo a criança numa possibilidade de se educar cada vez mais moralmente, eticamente. É uma grande oportunidade. Pelo que eu percebi, a televisão receberia esse conteúdo com grande receptividade, porque a criança passaria a conviver com um programa infantil que tivesse esse aspecto educacional.
mas que chamasse a atenção, na verdade. Mas conversar agora com o nosso amigo Eduardo, né, que é autor, escritor e editor por 20 anos, praticamente, né, Eduardo? Você foi editor da revista Planeta e, com certeza, conhece mais do que ninguém o aspecto em que envolve uma leitura e o que chama a atenção naquilo que a gente está colocando ali como uma história, verdadeira ou não, mas que ela tenha um cunho moral que toque realmente o coração. É preciso tocar o coração, os sentimentos do leitor para que ele aprenda esses verdadeiros valores que estão ali na leitura. Eu acho que a criança, você como autor, deve entender que a criança ela é tocada muito mais pela imaginação, pelos sentimentos, do que pela literatura propriamente dita, né? Minha pergunta para você era, você como autor, o que você, depois que conheceu as Aventuras dos Pensamentos Mágicos, né? A Turma dos Pensamentos Mágicos, com essas virtudes que esses 7 seres, vindo do reino das possibilidades, traz para essa primeira obra, e que você identificou que que as crianças possam receber como um ensinamento profundo de educação, não só literária, mas a educação por princípio, por sentimento, por humanismo. Ricardo, me chamou a atenção assim o fato de que a obra se planeja sobre um nicho vamos dizer, um leque de virtudes, como você chamou, de qualidades. Poucas vezes são trabalhadas com esse objetivo. O Ney chamou a atenção aí sobre o trabalho da Eydie Liman, e, bom, a Eydie é uma mestra, né, nesse assunto. Ela procura disfarçar um pouco essa a propriedade educativa da obra dela, mas existe, sem dúvida. E ela precisa constar. Essas virtudes, essas qualidades são essenciais assim, para uma pessoa que vá se desenvolver de maneira positiva no mundo. E elas precisam ser apresentadas de uma maneira ou de outra. Claro. A literatura é uma maneira perfeita de apresentá-las. Né? E vamos lá, qualidades: amor, amizade, família, respeito, confiança, disciplina, curiosidade. Né? Sem essas qualidades aí, outras mais, mas essas são essenciais. Realmente uma pessoa não vai se desenvolver de maneira plena, positiva. Né? Todas são qualidades importantes, mas uma que me chamou a atenção, assim, por exemplo, é a família. Aí você tem uma ideia da relevância que é esse tema. Então se a gente quer realmente que as crianças, o futuro aí da humanidade, o futuro da Terra, cresçam harmonicamente, cresçam com equilíbrio, os fundamentos dados pela turma dos pensamentos mágicos são excelentes, são fundamentos perfeitos para que elas possam se desenvolver. Exatamente. Eduardo, e, por exemplo, você falou uma série de exemplos, e você sendo um autor, como é, alguém que conhece a literatura, e você percebe também, eu queria que você me falasse o que a criança, o desenvolvimento da criança com essa literatura dos pensamentos mágicos, o que significa isso, de fato, no dia a dia? Essa evolução a partir desse conhecimento, desses princípios educacionais, do ponto de vista ético, emocional, como um resultado oportuno para que ela possa se fortalecer como pessoa e ter um futuro promissor. Porque não adianta nada a gente dar à criança as bases educacionais do ponto de vista, vamos dizer, escolares e também acadêmicos, é importante, primordial,
mas sem dar a ela essa educação ética, emocional, social, humanista. E é justamente a proposta maior da Turma dos Pensamentos Mágicos, é envolver a criança com as aventuras que todas as crianças têm, mas, sobretudo, mostrar que se resolvem as coisas com a capacidade da disciplina, com a capacidade da família, com a capacidade do entendimento da amizade, desses valores tão importantes, infelizmente, tão esquecidos pelos pais. Nós vemos em grande quantidade os pais preocupadíssimos com o aspecto, vamos dizer, culturais, até profissionais, o que meu filho vai ser quando crescer, e ele foca nessa preocupação. E esquecem-se de que a criança precisa de uma base de conceitos sociais, o que é a sociedade para ela, de fato, os seus princípios éticos, morais, para que ela possa ter rumo certo, observando essa necessidade de respaldo, de apoio, de amparo a esses novos aprendizados. E também o que o futuro será para elas a partir desse investimento dos pais para com os filhos. Pois é, vamos considerar assim, nós somos pessoas já do século passado, né, e vivemos uma boa parte da nossa vida no século passado. E eu lembro que a partir de um certo momento, assim, parecia que tudo iria evoluir assim tranquilamente, e a gente não precisaria sublinhar esses assuntos. Parecia que a gente estava indo numa evolução. Vocês provavelmente lembram da época em que se falava muito das profecias de Nostradamus, que o mundo ia acabar no ano 2000, que o ano ia acabar não no ano 2000, mas no ano 2001, 2002, que a gente viveria momentos terríveis. Bom, não acabou exatamente. Mas parecia que antes disso as coisas estavam melhorando, que a gente não precisaria tomar tantas providências. Por exemplo, o Muro de Berlim caiu. E aí um problema grande da existência terrena aí de guerra e paz no planeta desapareceu. A gente começou a ter uma preocupação, um surgimento de uma preocupação que foi evoluindo para providências em termos assim, de meio ambiente, foi uma coisa que evoluiu cada vez mais, continua a evoluir, né? É uma preocupação que antes não existia. Agora existe, é bem importante, já atingiu, inclusive, meios econômicos importantes. Bancos internacionais já pensam nisso. Os Estados Unidos, a maior potência mundial, deram um exemplo magnífico de aceitação do diferente, vamos dizer assim, ao eleger um presidente negro, o primeiro presidente negro. Ele foi reeleito, né? Quer dizer, ele não foi só eleito, ele foi reeleito. Então, parecia que o mundo estava mudando para melhor. A gente estava vivendo mais unido, mais globalizado, mais ciente do diferente, respeitando diferenças, respeitando minorias. E, de repente, parece que a gente deu uma marcha ré, né? Nos últimos tempos. Sim. Então, a gente passou a viver com preocupações assim, de religião, de raça, só para lembrar, outro exemplo assim, de que parecia que o mundo estava mudando para melhor é a União Europeia, né? Sim. O continente que vivia em guerra, de repente, se uniu. Então, mais do que nunca, é o momento de voltarmos a ter essa estrutura dada pelas 7 virtudes representadas pelo pensamento mágico, para recolocarmos as crianças que vão herdar esse mundo que está sendo depauperado agora, para recolocá-lo no prumo.
Isso vai ser essencial, elas vão ter que realmente aprender isso. E a literatura é um meio excelente para isso. É, isso que você falou é verdade. A gente vê tantas diferenças. Eu acho que é um momento importante onde a gente vai ter que, através da literatura, você bem esclareceu, mostrar as diferenças e que elas devem fazer parte da nossa vida. As crianças devem observar isso. O diferente é necessário. O diferente faz parte. Ele não está fazendo, ele não está criando um problema. E a literatura, justamente proposta as Aventuras dos Pensamentos Mágicos, justamente chamar a atenção não só das crianças, mas principalmente dos pais. E vieram as músicas, evidentemente, para contemplar essa literatura que vocês também acompanham. Agora vamos lançar o primeiro desenho animado, e é isso que eu queria finalizar com vocês, comentando sobre esse lançamento oportuno, que é o primeiro desenho animado da Turma dos Pensamentos Mágicos, que vocês já conhecem os desenhos animados. Eu queria que você, Ney, comentasse, e na sequência o Eduardo, essa versão animada da Turma dos Pensamentos Mágicos, para completar, e depois outros desenhos virão, outras produções, sejam na música, na literatura, no teatro. Você pode falar um pouco dos desenhos animados, Ney? O que você achou? O que você percebeu? Qual é a oportunidade que a Turma dos Pensamentos Mágicos está dando para os pais e para as crianças? Quando a gente fala da literatura é uma das artes, né? Então, o grande caminho do toque, do contato, da maneira da gente se comunicar, principalmente com as crianças, é através da arte, é o que você diz, é através da música, é através do clipe, e o desenho animado é uma das linguagens mais radicais da fantasia, né? É onde mais fica apropriado esse caminho para poder sonhar e viver aventuras sem limites, né? Que só o desenho animado pode conseguir, né? Uma coisa que ali, o trecho que eu vi, está muito bem realizado e que pode abrir para infinitos episódios, né? Uma coisa que eu queria falar quando a gente fala muito de família somos nós. Família é o contato, é quem a gente escolhe como companhia. Eu, durante uns 4, 5 anos, eu era responsável pela programação infantil na TV Cultura. Eu nunca deixava falar: oi, amiguinho, fale com o papai e a mamãe. Entre a classe C e D, 40% das crianças são fio de vó, são criados pela avó. Então, a família não é bem papai, mamãe e filhinho. Família é o núcleo dos adultos com as crianças que tem. Entre a classe A, daí já é filho de babá. Então, a gente tem que conseguir entrar na empatia das crianças e saber que elas convivem, não, né? Às vezes elas amam mais a professora do que os pais, elas são muito mais educadas pelas babás do que pela mãe, e que a avó é uma grande matriarca que às vezes cuida de 5, 6, 7, 10 e alguns vizinhos ao mesmo tempo. Então, é legal que a gente tem que... O buraco é mais embaixo, mas é um buraco muito mais amplo e delicioso, é muito mais rico, é muito mais complexo para a gente trabalhar. E o desenho animado é um recurso que
Dizem, né, que os adultos gostam de coisa para criança e as crianças gostam de filme de terror, né? É verdade. Mas você gostou, então, do filme? É isso que eu queria te perguntar. Sim, ali o desenho tá pronto para seguir. Quanto mais episódios, melhor. E quantidade, né? Criança gosta de um atrás. Não adianta ter um, tem que ter muitos, 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 porque hoje vivemos a época da maratona, né? Você assiste 10 episódios de uma vez, né? Verdade. E agora o nosso amigo Eduardo, acho que também teve a oportunidade de assistir o desenho animado, esse primeiro da série. E o que você pode nos dizer, Eduardo? O que você achou como educador, como escritor? Eu concordo plenamente, concordo em gênero, número e grau com o Ney. Não basta a literatura, pode-se usar também o desenho animado. Vamos pensar, então, no cinema também. Então, faça a série aí de desenhos animados e depois pensa-se em A Turma dos Pensamentos Mágicos, o filme. Número 1. Número 2. E vamos em frente. É uma infinidade de possibilidades. O universo infantil, realmente, ele é uma coisa muito grande, gigante, enorme, infinita, né? E Criança... o game. Hoje em dia, a indústria do game fatura mais que a indústria do cinema. É verdade, Ney. Verdade. Inclusive, aproveitando isso que você falou, nós, da Turma dos Pensamentos Mágicos, né, a Pensamentos Mágicos Produções, uma das produções em breve será a produção dessa versão para o game, né, que é transformar a oportunidade para a criança de receber a educação através desse novo conceito tão importante, que é sensibilidade e percepção de uma nova vida para todos nós. Não só para pais e filhos, mas para avós, como você mesmo falou, para os tios, que muitas vezes criam os seus filhos através dos sobrinhos, né? Então, realmente é um momento muito oportuno e muito agradável a gente estar vivendo e produzindo coisas importantes através de uma mensagem tão fundamental que é a educação. E a Turma dos Pensamentos Mágicos veio para mostrar isso para as crianças, não só para as crianças, mas para o universo adulto, dos pais e educadores, que há grandes chances de, se seguirmos o caminho da educação, de transformarmos a nossa vida em uma vida muito melhor. E chegamos aí ao final do nosso programa, agradecendo aí a você, Ney, personalidade, uma amizade que a gente tem há muitos e muitos tempos, né? E agora esse novo amigo que se junta à Turma dos Pensamentos Mágicos, o nosso amigo Eduardo Araia, que nós temos muita alegria em recebê-lo e vamos conversar mais, hein? Porque tem muito assunto ainda para a gente voltar a tocar na evolução aí, quando a coisa voltar, depois pós-pandemia, na verdade, Ney? E aí a gente vai estar pertinho um do outro para a gente poder bater um papo sobre a evolução, e aí falarmos do game, não é? Que de repente vai se destrinchar aí em vários recursos educacionais. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez a participação. Queria deixar aí para você, Ney, fazer as suas colocações finais e depois, em seguida, o nosso amigo Eduardo. Legal, legal, legal. Dizer que essas virtudes, elas não estão soltas no tempo e no espaço, elas estão dentro de você, Ricardo, que é o autor da obra, e de todos que participem ou virão a participar dos desdobramentos, em quem for fazer o clipe, em quem for fazer o desenho, e quem for fazer o game. A moral, as virtudes estão no homem, estão no humano. A técnica é a técnica, então tudo parte daquilo da intenção, do espírito, da tentativa de
evoluir. Muito bem. Muito obrigado, viu, Ney? Um grande abraço para você, estamos juntos. Passa a palavra para o nosso amigo Eduardo. Mais uma vez eu sublinho aí a necessidade de se fixar esses conceitos, essas virtudes, essas qualidades, como a gente disse aqui, na mente das crianças que são as herdeiras, as nossas herdeiras. As meninas do Ney, eu tenho uma filha que está na faculdade, está lidando ela faz jornalismo na Unesp, está lidando com um veículo ambiental lá, o impacto ambiental. Ela está se defrontando com todos esses problemas aí que a gente está falando, tudo ligado ao meio ambiente, que está interligado com todo o futuro do nosso planeta. Quem vai cuidar do nosso planeta? A gente espera sempre que sejam pessoas equilibradas, positivas, que façam uma diferença para cima em relação ao planeta. E não pessoas que tenham perdido esse conceito. Então, que Turma dos Pensamentos Mágicos frutifique, vingue e tenha muito futuro pela frente. Muito obrigado a vocês dois. Uma grande oportunidade. Ficamos muito felizes, nós, da Pensamentos Mágicos. E estamos encerrando mais um programa com agradecimento a todos. E até o próximo.